Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Smart Fit para a discussão do resultado do terceiro trimestre de 2024. Me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou Matheus Nascimento, gerente de relações com investidores. Antes de iniciar, uma mensagem para aqueles que optarem por escutar a conferência em inglês. Good morning, everyone, and welcome to Smart Fit conference call to discuss the results of the third quarter of 2024. This call will be translated in English, and to access the English mode, please click on the interpretation button through the icon at the bottom of the screen and choose your preferred language. There is also an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão presentes hoje conosco senhores Edgar Corona, CEO, André Pezeta, CFO, Diogo Corona, COO e José Luiz Izardo, IRO e diretor de M&A e Tesouraria. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará a teleconferência está disponível no site de Relações com Investidores da Smart Fit, na CVM e na plataforma do webinar. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, e informações sobre o potencial do mercado de atuação, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas considerações não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso fundador e CEO, Edgar Corona, que iniciará a apresentação. Edgar, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por participar da nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Gostaria de iniciar trazendo importantes mensagens sobre o sólido resultado atingido no período, fruto de muito trabalho e entrega de todo o time. Primeira mensagem, aceleramos o ritmo de expansão dos últimos 12 meses, com um recorde de 285 academias adicionadas no período. Aumentamos o guidance de aberturas em 24 para 280 a 300 academias. Aceleramos o nosso ritmo de investimento nos últimos 12 meses e crescemos o número de academias em 22% comparado ao terceiro trimestre de 23, encerrando o período com 1.591 academias em 15 países da América Latina. O forte ritmo de expansão reforça a nossa capacidade de execução, com um processo fortemente baseado em dados e com expertise única para analisar todos os principais indicadores para a tomada de decisão, o que nos ajuda a consolidar nossa posição de liderança no setor na América Latina. Seguimos atentos às oportunidades orgânicas e inorgânicas para novas academias. Nesse contexto, anunciamos um novo guidance de expansão para o ano de 24, com a projeção de 280 a 300 aberturas líquidas, que representa um incremento de 35% no número de academias adicionadas frente ao ano de 23. Ao longo da apresentação, o Diogo irá compartilhar mais detalhes com vocês sobre o plano de crescimento da companhia. Mesmo com essa aceleração dos investimentos, a companhia mantém posição de caixa saudável e um patamar de alavancagem estável frente ao trimestre anterior, com alta previsibilidade de resultados e forte geração de caixa operacional. Nesse contexto, vale mencionar as constantes iniciativas de liability management, com o objetivo de carregar um perfil de dívida cada vez mais alongado e com custos menores, com destaque para as melhoras nos termos de dívidas da companhia na Colômbia. A segunda mensagem, a base de alunos em academias em contínuo crescimento, atingindo 4,8 milhões no terceiro TRI, crescimento de 18% ano contra ano. Adicionamos 686 mil alunos em academias no acumulado de 24, refletindo a expansão da rede de unidades e os esforços assertivos na captação e retenção de clientes. Crescimento de 31% da receita líquida versus o terceiro TRI de 23, devido à combinação de expansão de base média de alunos em academias próprias, com sólido incremento de ticket médio no período. Uma terceira mensagem, sólida margem bruta da caixa de 49,7%, com sólidos resultados nas academias maduras e em maturação. Importante ressaltar a margem bruta constante de 52% das unidades maduras pelo sétimo trimestre consecutivo, com custo por unidade madura estável no trimestre, no Brasil e no México, quando comparado ao trimestre anterior. As unidades Smart Fit inauguradas em 23, Vintage 23, mantêm a trajetória de sólida maturação nos mesmos níveis históricos e atingiram 2,8 mil alunos em setembro de 24 e margem bruta caixa de 47%, um incremento de 3 pontos percentuais frente ao trimestre anterior. Novamente, vale ressaltar as contínuas conquistas do segmento de high-end, estúdios e no Total Pass.
Na marca Biorritmo, atingimos excelentes patamares de rentabilidade, com mais um trimestre de crescimento na receita média por academia. Nos estúdios, inauguramos 2 unidades no período e esperamos que, agora, com a conclusão da aquisição da Velocity na semana passada, nossa oferta de estúdios terá um importante reforço, trazendo uma marca única para o grupo e reforçando nosso posicionamento nas diferentes verticais de atuação. No Total Pass, mantivemos acelerado ritmo de crescimento ao longo do ano de 2024, reforçando nosso investimento em estrutura de time e no posicionamento da marca. Terminamos o período com aproximadamente 19,5 mil academias cadastradas no Brasil e 5 mil cadastradas no México, com crescimento sólido nas 2 regiões. Quarta mensagem, EBITDA trimestral, recorde de R$ 442 milhões, forte crescimento de 35% versus o terceiro TRI de 23 e lucro líquido recorrente de 124 milhões no trimestre, crescimento de 22% versus o terceiro TRI de 23. Importante lembrar que das 1.243 academias próprias, mais de 35% delas ainda não estão maduras. Ao atingirem a maturidade, os investimentos já realizados nessas unidades começarão a retornar de forma mais sólida por meio de geração de caixa operacional adicional. Mantemos nossa alta taxa de conversão de EBITDA em fluxo de caixa operacional. Nos últimos 12 meses, 96% do EBITDA foi convertido em geração de caixa operacional, demonstrando a alta geração de caixa do nosso negócio, mesmo em um momento de expansão em ritmo acelerado. A Smart Fit hoje é a terceira maior rede do mundo. Passando para o próximo slide, apresentamos algumas mensagens sobre as principais tendências fitness no mundo, que reforçam como o grupo Smart Fit está bem posicionado para continuar crescendo e capturando as sólidas oportunidades desse mercado. Continuamos a observar uma demanda crescente por serviços de fitness ao redor de todo o mundo. As pessoas estão cada vez mais conscientes dos benefícios da prática de atividade física e da musculação para a saúde, bem-estar e longevidade. Esse aumento da importância atribuída à prática de exercícios físicos é algo que não só é visto em diferentes pesquisas e análises de dados, como também é nítido nos nossos resultados. Somos a terceira maior rede do mundo quando levamos em consideração o número de academias próprias, um motivo de muito orgulho para nós, uma empresa que nasceu no Brasil, conquistou a América Latina e hoje figura entre as gigantes do mundo fitness. Na América Latina, continuamos a consolidar nossa posição de liderança absoluta. Vale comentar que nos principais mercados de atuação da companhia na América Latina, aproximadamente 1 em cada 100 pessoas estão matriculadas nas nossas academias. Temos certeza que tudo isso é apenas o começo e seguimos trabalhando cada vez mais e estamos bastante entusiasmados com o futuro. Gostaria de agradecer novamente a todos os clientes, fornecedores, colaboradores e investidores. Aguardo vocês na sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação e passo agora a palavra para o Diogo Corona, nosso CEO, continuar a apresentação. Bom dia a todos, muito obrigado pelas atualizações, Edgar. Ficamos realmente entusiasmados em apresentarmos os ótimos resultados do nosso grupo, que reforçam a tendência secular do nosso setor e as amplas oportunidades de crescimento que ele nos oferece. Para acompanhar essa forte demanda, aceleramos o ritmo de expansão nos últimos 12 meses, adicionando um recorde de 285 novas academias, das quais 83% são unidades próprias. Além disso, publicamos ontem nosso novo guidance de aberturas líquidas de academias para 2024, de 280 a 300 unidades, que representa um aumento significativo em relação à projeção anterior de 240 a 260 novas academias para o período. Esse novo guidance representa um crescimento de cerca de 35% em relação ao número de aberturas líquidas realizadas em 2023, que foi de 215 academias, e um crescimento anual de 20% quando comparado ao número de academias que encerramos o ano de 2023. Há alguns pontos principais que sustentam esse aumento no guidance, além das condições favoráveis de mercado. Primeiramente, a combinação do desempenho consistente das nossas unidades maduras e o crescimento acelerado das novas unidades. Condições de mercado favoráveis que nos dão uma base sólida de novas localizações para ampliar o nosso número de aberturas. Temos também um know-how consolidado na escolha de locais e operação das academias e uma forte rede de relacionamento com parceiros estratégicos do setor imobiliário. Com isso, seguimos consolidando nossa liderança no setor de fitness na América Latina, com uma expansão cada vez mais diversificada entre nossas 15 geografias de atuação. No próximo slide, vamos trazer alguns detalhes sobre a nossa expansão no período. Finalizamos o trimestre com a marca de 1.591 academias, representando um crescimento de 4% na nossa base em relação ao trimestre anterior e de 22% em relação ao ano passado.
Aproximadamente 48% de nossas academias estão no Brasil, que conta com 762 unidades. O México representa 22% da base, com 354 academias, enquanto a região Outros América Latina possui 475 academias, ou seja, 30% de nossa operação. A expansão nos últimos 12 meses foi bem distribuída entre nossas áreas de atuação, com 36% das novas unidades no Brasil, 23% no México e 40% na região Outros América Latina. Isso mostra uma clara tendência de diversificação de nossa base e menor concentração proporcional de lojas no Brasil. No terceiro trimestre, adicionamos 62 academias, sendo que 85% dessas foram unidades próprias, patamar ligeiramente superior ao de nossa base de lojas. Terminamos o período com um mix de 63% de unidades maduras. Esse número mostra o enorme potencial de ramp-up e maturação que temos apenas com unidades já existentes em nossa base. Até o final de outubro, adicionamos 179 academias no ano e temos 154 unidades em construção, com inaugurações previstas tanto para 24 quanto para 25. Sabemos que agora teremos um grande desafio a cumprir: entregar o novo guidance de abertura, que representa uma entrega de pelo menos 100 unidades até o final do ano, ou seja, mais de uma por dia nesse último trimestre. E só é possível dado o nosso extenso track record e know-how em expansão, que nos possibilita expandir em ritmo acelerado, sem comprometer a qualidade de entrega. Passando agora para o próximo slide, gostaria de falar um pouco de nossos diferenciais e pilares estratégicos da expansão. Nossa expansão é sustentada por um pilar fundamental: a eficiência. Além disso, mantivemos o CAPEX por unidade em R$ 5,8 milhões, mesmo valor obtido em 2022, apesar da inflação que tivemos em nossos principais mercados de atuação, que chegou a 10% no período. Desse valor, cerca de 70% é investido em obras e design e 30% em equipamentos de alta qualidade para musculação, cardio e peso livre. Esse resultado reflete nossa capacidade de otimizar recursos e manter a disciplina nos investimentos, sem abrir mão da qualidade de entrega, que pode ser vista em um aumento do NPS no período, que passou de 64 pontos em setembro de 22 para 70 pontos em setembro de 24. Nossa estratégia de expansão é baseada em 4 pilares. O primeiro é uma seleção rigorosa de pontos comerciais com análises sofisticadas e um intenso relacionamento com parceiros comerciais para garantir acesso às localizações desejadas. Além disso, fazemos um layout de loja funcional, que otimiza o espaço e se traduz em um aumento de capacidade da loja, sem comprometer a experiência de nossos alunos. Também trabalhamos com equipamentos de alta qualidade e, consequentemente, duráveis, para garantir disponibilidade aos nossos alunos. E, por último, entregamos lojas com uma arquitetura moderna, que reforça a nossa identidade de marca. Tudo isso é suportado por nossa sólida governança e know-how da equipe, que executam esse processo, assegurando uma expansão eficiente, sustentável e que mantém nossos diferenciais competitivos em cada unidade inaugurada. Esse esforço contínuo se traduz em mais alunos e maior produtividade por academia, como veremos no próximo slide. Estamos observando um crescimento contínuo na nossa base de clientes e na receita. No terceiro trimestre de 2024, nossa base de clientes e academias alcançou 4,8 milhões, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado e de 4% em relação ao trimestre anterior. Desses alunos, aproximadamente 2,2 milhões estão no Brasil, 1 milhão no México e 1,6 milhões na região Outros América Latina. Acreditamos que nossa robusta base de alunos é um reflexo direto da nossa estratégia assertiva de expansão, da maturação das unidades e dos esforços contínuos para captar e reter clientes. Além do aumento no número de clientes, a nossa receita líquida média anualizada por academia própria também teve um crescimento sólido. No terceiro trimestre de 24, tivemos uma receita média de 4,3 milhões por unidade, representando um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, e de 1% sobre o trimestre anterior, impulsionado principalmente pelo incremento do ticket médio. Um dos grandes responsáveis por esse resultado é a nossa sofisticada estratégia de pricing, que visa maximizar a receita por unidade sem perder a competitividade local. Esses resultados evidenciam a solidez do nosso modelo de negócio e a capacidade de nossa rede em gerar receitas expressivas e recorrentes. Também nos apoiamos no forte apelo da marca Smart Fit e na proposta de valor diferenciada que entregamos aos nossos clientes em cada região onde atuamos.
Agora passo a palavra ao José Rizardo, nosso diretor de RI M&A, que dará sequência à apresentação, com destaque para a performance financeira. Obrigado, Diogo. Dando sequência na apresentação, vamos entrar na seção dos resultados financeiros, começando pela evolução da receita, que apresentou o 13º trimestre consecutivo de crescimento. A receita líquida no terceiro trimestre apresentou um expressivo crescimento de 31%, comparado ao mesmo período do ano anterior, uma aceleração frente ao patamar de crescimento apresentado no primeiro semestre do ano e atingiu a marca de R$ 1.422 bilhões, principalmente em razão da expansão de 19% na média de alunos em academias próprias Smart Fit e do incremento do ticket médio de 11%, com aumento em todas as regiões de atuação. Em comparação ao segundo trimestre, a receita líquida aumentou 5%, devido aos mesmos fatores citados anteriormente. No acumulado dos últimos 12 meses, a receita líquida superou, pela primeira vez na história, a marca de R$ 5 bilhões, totalizando aproximadamente R$ 5,2 bilhões no período. O forte crescimento da receita líquida no trimestre é reflexo dos assertivos esforços comerciais e operacionais para a captação e retenção de clientes, aliado ao incremento do ticket médio, que tem ocorrido devido à combinação da agenda de revenue management, otimizando de forma sustentável a receita por academia, em conjunto com os repasses de preço que aconteceram principalmente no ano de 2023. Falando das regiões, iniciando pelo Brasil, a receita líquida das academias Smart Fit apresentou crescimento de 22% versus o terceiro trimestre de 2023, devido ao sólido aumento de 19% na base média de clientes em academias próprias e do incremento de 3% no ticket médio. No México, a receita líquida expandiu 29% frente ao mesmo trimestre do ano anterior, que reflete principalmente o crescimento de 14% na base média de clientes em unidades próprias e 13% de incremento no ticket médio. Vale ressaltar que, frente ao segundo trimestre de 2024, a receita cresceu 3% em moeda local no período, reflexo do crescimento da base de alunos, com ticket médio relativamente em linha trimestre a trimestre. A região Outros América Latina foi destaque de crescimento de receita em nossos mercados de atuação, com expressivo incremento de 47% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, que reflete principalmente o crescimento de 24% da base média de alunos e a expansão de 18% no ticket médio. Passando para o próximo slide, podemos observar que o lucro bruto caixa totalizou R$ 706 milhões no terceiro trimestre de 2024, aumento de 29% quando comparado ao terceiro trimestre de 2023. A margem bruta caixa foi de 49,7%, 0,6 pontos percentuais inferior quando comparado ao ano anterior, devido ao incremento de custo das unidades em ramp-up, ao aumento dos gastos com abertura de novas academias e também ao aumento da representatividade das academias próprias inauguradas no último ano, frente ao total de academias próprias da companhia. Nos últimos 12 meses, o lucro bruto caixa totalizou aproximadamente R$ 2,6 bilhões, resultando em margem bruta caixa de 50%. Ainda, vale notar que a margem bruta caixa antes dos custos pré-operacionais, ou seja, aqueles relacionados às aberturas, atingiu 50,6% no terceiro trimestre de 2024. Nessa mesma métrica, olhando para o acumulado dos últimos 12 meses, a margem bruta caixa foi de 50,9%. Passando para o próximo slide, podemos observar que pelo sétimo trimestre consecutivo, as unidades maduras mantiveram sua margem de 52% e lucro bruto por academia própria anualizado no trimestre em R$ 2,4 milhões, resultado das iniciativas de otimização de receita por academia, combinadas com intensos esforços no pilar de eficiência operacional. As unidades inauguradas em 2022 apresentaram uma margem bruta de 53%, mantendo o nível dos últimos 2 trimestres e com incremento no lucro bruto por unidade anualizado de 2% versus o trimestre anterior, atingindo 2,4 milhões por unidade, o mesmo patamar das unidades maduras.
A sólida performance do Vintage 22, que ainda está em processo de maturação, é fruto da combinação entre o forte crescimento de receita e um custo de ocupação estruturalmente inferior ao das unidades maduras, resultando em um patamar de rentabilidade potencial superior aos 52%. As unidades inauguradas em 2023 seguem o mesmo ritmo histórico de maturação e, ao final do trimestre, já alcançaram uma média de 2,8 mil alunos por unidade, com uma sólida expansão de 3 pontos percentuais de margem bruta caixa, atingindo 47%. Monitoramos diariamente o desempenho dessas unidades e permanecemos confiantes que elas gerarão bons resultados ao atingirem a maturidade. Conforme comentado pelo Diogo, quando explicou sobre a aceleração no ritmo de aberturas para o ano de 2024, o bom patamar de margem das unidades maduras e o excelente ramp-up das margens das novas unidades nos dão muita confiança de que estamos no caminho certo para a consolidação de resultados consistentes, com escolhas assertivas dos novos pontos comerciais, forte gestão de custos, inteligência de pricing e vendas, além da qualidade de sempre do serviço prestado. Agora, vamos falar sobre as despesas operacionais da companhia no terceiro trimestre de 2024. As despesas com vendas gerais e administrativas totalizaram R$ 259 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 23% em comparação ao terceiro trimestre de 2023, representando 18,2% da receita líquida, uma diluição de 1,1 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Essa diluição é principalmente devido à diluição das despesas gerais e administrativas, refletindo a alavancagem operacional do negócio, que mais do que compensou os maiores investimentos na estrutura do grupo, em todos os países de atuação, e também na estruturação de novos negócios. As despesas gerais e administrativas somaram R$ 144 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, inferior ao crescimento da receita líquida no período, enquanto as despesas com vendas apresentaram um crescimento de 33% nessa mesma base de comparação, reflexo da forte expansão da rede de academia e dos investimentos em marketing para fortalecimento da marca. Se comparado ao segundo trimestre de 2024, as despesas com vendas gerais e administrativas cresceram 9%, aumento de 0,7 pontos percentuais como percentual da receita líquida, em função do maior crescimento das despesas gerais e administrativas, principalmente devido aos maiores investimentos na estruturação de novas unidades de negócio da companhia e do maior volume de eventos corporativos realizados no período, principalmente referentes ao time de operação. Passo agora a palavra para o André Pezeta, CFO do grupo, dar continuidade à apresentação de resultados. Obrigado, José. Bom dia a todos. Falando sobre o EBITDA da companhia, apresentamos a forte evolução do EBITDA que no terceiro trimestre de 2024 foi de R$ 442 milhões, o maior nível histórico já registrado em um trimestre na companhia. Essa performance representou um forte crescimento de 35% versus o terceiro trimestre de 2023, com uma margem de 31,1%, uma expansão de 1,1 pontos percentuais na margem na comparação entre os períodos. Vale destacar também que nos últimos 12 meses atingimos um patamar recorde de EBITDA de R$ 1,6 bilhões, com uma sólida margem de 31,1%. Por fim, considerando o EBITDA ajustado antes dos gastos pré-operacionais, também em patamar recorde atingimos R$ 465 milhões no terceiro trimestre, o que representa os mesmos 35% de crescimento em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A margem de EBITDA ajustada antes dos gastos pré-operacionais foi de 32,7%, também uma expansão de 1,1 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. No próximo slide, destacamos sobre o lucro líquido, que foi de R$ 124 milhões no terceiro trimestre, representando um sólido crescimento de 22% em comparação ao terceiro trimestre de 2023. A margem líquida foi de 8,7%, reflexo do crescimento e maturação das academias abertas até 2023, com consequente alavancagem operacional.
compensada pelo aumento das despesas de depreciação, amortização e despesas financeiras, que são resultados momentâneos da aceleração dos investimentos feitos em 2024. Comparado com o segundo trimestre de 2024, o lucro líquido recorrente foi 13% menor, principalmente em função da maior alíquota de imposto de renda e contribuição social no período, já que no segundo trimestre tivemos o impacto positivo da declaração de JCP. Nos últimos 12 meses, o lucro líquido recorrente atingiu 591 milhões de reais, resultando em uma margem líquida recorrente de 11,4%. Para falar da aceleração dos investimentos, passamos para o próximo slide. Seguimos intensificando o nosso plano de expansão em investimentos sem incremento relevante no índice de alavancagem, evidenciando a alta geração de caixa da companhia. Essa aceleração resultou em um CAPEX total de 454 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 24% versus o segundo trimestre, reflexo da abertura de 53 unidades próprias no trimestre, assim como os maiores investimentos na construção de unidades que serão inauguradas nos próximos meses. Conforme evidenciado pelo nosso novo guidance, que implica um quarto trimestre com um alto volume de inaugurações de academia. Nos últimos 12 meses, o CAPEX de manutenção da marca Smart Fit atingiu 226 milhões de reais, representando 5,7% da receita bruta das unidades maduras, alinhado com a estratégia de oferecer uma experiência de alto padrão aos nossos clientes. Adicionalmente, mesmo com o incremento dos investimentos e pagamento da JCP no período, vale mencionar que a nossa dívida líquida atingiu 2,3 bilhões de reais ao final do trimestre, com um índice de alavancagem financeira estável em 1,4 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, evidenciando a forte geração de caixa da companhia e a aceleração do crescimento com disciplina na alavancagem. A companhia terminou o trimestre com uma sólida posição de caixa de 3 bilhões de reais e um endividamento bruto de 5,2 bilhões de reais, sendo 88% com vencimento no longo prazo. Nesse trimestre, continuamos com a nossa agenda de liability management e fizemos importantes movimentos para melhorar os termos das dívidas da companhia, possibilitando a redução dos spreads médios pagos em diversas geografias. Adicionalmente, após o encerramento do trimestre, completamos em outubro a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de 300 milhões de reais, com o menor nível histórico de spreads para a companhia, em uma operação no mercado brasileiro, contribuindo para reduzir o nosso custo financeiro e alongando o perfil da dívida bruta. Além disso, após o término do trimestre, concluímos a aquisição do Grupo Velocity, um passo importante para a nossa vertical de estúdios. Com isso, gostaria de encerrar a apresentação de resultados da companhia, agradecendo a todos os nossos colaboradores e investidores que contribuíram com a companhia nesse período, passando a palavra para o Matheus, que irá coordenar a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, André. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, clique no ícone de perguntas na parte inferior da sua tela para enviá-las por escrito. Vamos coletar as perguntas e responderemos à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem um instante enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta é do analista Vitor Rogatis, do Itaú BBA. Vitor, por favor. Bom dia, Corona, Pezeta, Rizardo, Matheus e todo o time da Smart. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. A primeira, queria entender com vocês
se existe na cabeça de vocês algum range de alavancagem que vocês julgam saudável operar aí nos próximos trimestres. E aí a segunda pergunta é entender, quando a gente pensa assim no ciclo de investimento que vocês têm feito, ex abertura de lojas Smart Fit, né, aonde que tem que se concentrar esse investimento, e como é que a gente pode pensar nesse investimento específico, a evolução dele ali nos próximos trimestres, né, se acelera ou se desacelera. Obrigado, pessoal. Fala, Vitor, bom dia. Primeiro, obrigado pela pergunta. Falando sobre a alavancagem, acho que antes de dizer aqui a nossa visão, é importante lembrar que a nossa alavancagem está muito atrelada aos países onde a gente opera, ou seja, a gente capta recursos no México em pesos mexicanos, usando o nosso balanço do México para fazer isso. A gente faz a mesma coisa na Colômbia, no Peru e em cada um dos países que a gente opera. Então, quando a gente pensa aqui em alavancagem, a gente não está olhando apenas para a situação de taxa de juros que a gente tem no Brasil. A gente olha individualmente a taxa de juros em cada um dos países. Adicionalmente, grande parte do nosso caixa ele está no Brasil, né? A nossa dívida está dividida entre os países com base na receita dos países, mas o caixa ele está basicamente concentrado no Brasil. Então, a nossa visão de caixa aqui para o futuro é manter uma alavancagem target de 1,5 dívida líquida sobre EBITDA ex IFRS LTM. Essa aqui é a nossa visão para os próximos trimestres, dado o nível de juros que a gente está vendo aqui no Brasil. Sobre a sua segunda pergunta do ciclo de investimentos, a gente tem feito alguns investimentos em novos negócios, e como é o caso da Velocity, que ela vai ser relevante aqui no quarto trimestre, porque o fechamento do negócio foi no quarto trimestre. Nos trimestres seguintes, a gente não tem nenhum grande investimento previsto, por enquanto, em novas linhas de negócio, e a gente também tem investido na nossa marca Biorritmo, que a gente vai ter um pouco de aceleração de loja e abertura para os próximos meses. Adicionalmente, para ressaltar também, a linha de estúdios, que tem a ver com a compra da Velocity, ela tem a sua expansão principalmente baseada no modelo de franquia. Então, ela não deve gerar uma grande necessidade de CAPEX para a companhia. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Felipe Reboredo, do Citibank. Felipe, por favor. Bom dia, Edgar, Pezeta, todo o time. Do lado do City, a gente queria entender um pouco mais sobre esse novo guidance de expansão. Aqui tem algum tipo de antecipação de aberturas que iriam ocorrer em 2025 ou não muda nada as expectativas de crescimento para o ano que vem? E um segundo ponto aqui chamou nossa atenção a compressão de margem bruta em outros da América Latina. Se pudessem dar um pouco mais de cor, se esse é um efeito meramente da aceleração das aberturas, ou se as lojas maduras também viram uma redução de margem bruta, acho que seria importante para a gente. Obrigado, pessoal. Bom dia, Felipe. Aqui é o Diogo. Vou pegar a primeira pergunta, o Zé pega a segunda pergunta, tá? Falando um pouco do guidance, não é uma antecipação de pipe de próximo ano. A aceleração foi devido ao ramp-up bom que a gente está tendo nas lojas desse ano, na oportunidade de mercado. A gente vê que o vento a favor dessa indústria é muito grande, né? Então, a gente tem visto que as unidades estão performando muito bem e o time tinha capacidade para acelerar. Então, a gente decidiu acelerar bastante e mantendo a saúde financeira da nossa situação de dívida, né? Então, foi mais por isso. No próximo ano, a gente também está trabalhando num pipe bem robusto, e a expectativa é que a gente não tem nenhuma antecipação, não vai afetar em nada o pipe do próximo ano. A gente deve ter uma expectativa parecida com esse ano para 2025. Então, 24, 25, uma expectativa parecida. E já estamos trabalhando forte em 25, porque o trabalho de hoje já cai em 25, né? Agora passar para o Zé falar da segunda pergunta.
Obrigado pela pergunta, Felipe. Quando você olha para a região outros América Latina, essa região no ano, né, foi a região que concentrou a maior parte das aberturas, né, praticamente 40% das aberturas no ano elas aconteceram na região outros América Latina. Então, a compressão de margem que você vê na região, ela é muito mais em função do mix entre unidades maduras e não maduras do que qualquer mudança significativa no patamar de margem das maduras, né? Quando você compara a margem das maduras nessa região, nesse trimestre, contra o mesmo trimestre do ano anterior, você vê que elas estão performando basicamente em linha e muito próximo do que elas estavam vindo também em trimestres anteriores. À medida que você acelera, né, é natural que você tenha essa ligeira compressão, que depois ela é atenuada quando as unidades elas terminam as respectivas curvas de maturação. E lembrando também que a região, a gente até destacou isso na divulgação de resultados, é uma região que tem performado sob a ótica de captação de alunos nas unidades maduras, até acima da própria sazonalidade histórica do período. Super claro, obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é da Daniela Eiger, da XP. Dani, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho 3 aqui do meu lado. A primeira é um follow-up na dinâmica de alavancagem. Vocês comentam desse target de 1,5 vezes, e eu, na verdade, tenho no meu modelo que isso fica bem abaixo ano que vem. Entender como que vocês estão pensando em ajuste para isso, para voltar para esse 1,5 vezes, se talvez seja mais via crescimento, mais via dividendos, ou um mix entre os dois. Então, pensar um pouquinho como imaginar essa dinâmica para ano que vem. Minha segunda em relação à recompra das franquias da Colômbia, que vocês devem fazer agora no quarto tri, o que a gente pode pensar de receita EBITDA incremental aí, pensando no ano cheio, né, não só no quarto tri. E a terceira e última sobre TotalPass. O que vocês enxergam de potencial e timing para a gente começar a ver mais ganhos? Você já tem falado de uma retomada importante de parcerias, mas talvez mais em resultado. Oi, Dani, é o André Pezeta aqui. Eu vou começar pela primeira resposta e passar aqui para o José e para o Diogo comentarem as outras duas. Falando sobre a alavancagem, de fato, se você mantém o que a gente tinha de target de expansão, você reduziria a alavancagem da companhia. Então, a nossa visão no final do dia é um pouco do próprio ponto que você colocou, é um mix entre dividendo e expansão. Então, dependendo do nível de expansão que a gente consiga ver para o ano que vem, a gente aumenta a expansão ou faz outros investimentos, mas sobrando espaço, a gente aumenta os dividendos. Esse foi o primeiro ano que a gente começou com o pagamento da JCP, e a gente deve manter / aumentar esse pagamento de JCP para os próximos trimestres. Com relação à sua pergunta da Action Fitness, Dani, lembrando o contexto, né, era um competidor da Smart Fit na Colômbia com 17 unidades que a gente converteu para a franquia da companhia, e a gente tinha uma opção de compra a um valor fixo dessas franquias, que a partir do quarto trimestre desse ano, esse valor fixo ele começava a ser reajustado pela inflação, não só retroativa, mas também a inflação que aconteceria a partir desse momento. Então, a gente tomou, né, a decisão de fazer a recompra desses franqueados. Ela já aconteceu, ela foi feita no final de outubro. Então, a gente pagou aproximadamente 65 milhões de reais pelas 17 unidades da Action Fitness, que já operavam como franquias da Smart Fit, e a gente espera que essas unidades, quando você olhar para elas no próximo ano, elas vão trazer um EBITDA incremental, quando você traz nesse EBITDA novo e desconta aquilo que a gente já recebia via royalties, de aproximadamente 25 milhões de reais. Eu vou passar a palavra agora para o Diogo, para ele falar um pouco sobre a sua terceira e última pergunta do TotalPass. Bom, sobre o TotalPass, como acho que o mercado deve saber, a gente não abre muitos números ainda, né?
mas acho que dá para dar um panorama geral de como está a situação. A gente opera em 2 países, a gente opera no México e opera no Brasil, com realidades diferentes, né? O México a gente opera com uma base de 5.000 academias, com mais ou menos 80% de share na região, somos o player dominante. No Brasil, operamos com mais de 20.000 academias e devemos estar por volta de uns 30% de market share. Chegamos bem depois, temos crescido bastante a iniciativa, né? É importante entender um pouco como funciona, é uma lógica de negócio muito diferente, é uma lógica de negócio que você tem bastante gasto fixo, e quando você vai ganhando escala, quando passa dessa escala, aí você começa a sobrar dinheiro sem precisar investir em CAPEX por loja, uma lógica um pouco diferente de negócio, né? E a gente está num momento ainda de aceleração e crescimento, né, de construção de marca, né, para que as pessoas conheçam o Total Pass, então estamos tendo bastante sucesso nessa iniciativa. Próximo ano deve ser um ano ainda de construção de marca, de investimento nessa iniciativa. E sobre resultados financeiros, a gente ainda não tem um consenso interno de quando que a gente vai começar a abrir. A gente sabe que ele tem ganhado uma relevância muito grande, em algum momento a gente vai ter que começar a separar e trazer mais informações para o mercado. A gente ainda não fechou quando exatamente vai ser, se vai ser em 2025 ou quando vai ser. Então, os números que a gente abre são meio que esse, e a iniciativa está sendo muito bem sucedida e crescendo bastante. Excelente, super claro. Obrigada, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. A nossa próxima pergunta é do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joey, por favor. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o revenue management, né? A gente tem visto um efeito bastante positivo, com pouca, né, elasticidade aqui, né, do ponto de vista de churn. Eu queria entender de vocês, né, acho que talvez o Brasil é um pouco mais avançado, né, nessa frente em relação às outras geografias. Eu queria entender um pouquinho o que dá para ser feito, além do que já foi feito em perímetro México. E a segunda pergunta, que ela vai também na questão do México, é se vocês têm visto alguma desaceleração de fato na economia, ao passo que a gente entra nesse quarto tri, óbvio que é um tri mais fraco, por questão sazonal, mas queria entender se vocês veem algum tipo de desaceleração econômica ali. Muitíssimo obrigado. Bom dia, Joseph. Aqui é o Diogo respondendo. Sobre a nossa estratégia de pricing, de fato, a gente evoluiu bastante nela. O primeiro país foi o Brasil, que a gente implementou, né? Acho que um sinal dela, claro, foi a entrada do Plano Fit, depois algumas evoluções. Em alguns países, muitos países da América Latina entraram no começo desse ano, então está tendo bastante evolução nessa agenda, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem e o objetivo que a gente busca é como maximizar a receita sem afetar o volume, né? Então, no final do dia, como você ter o ótimo local trabalhando em escala. Então, e a gente tem feito muito teste AB, temos base para isso, temos histórico, temos número de lojas, então, todos os momentos a gente tem feito, também na América Latina inteira, a gente tem pego bastante aprendizado do Brasil e se replica em escala, né? Depois você tem escala de aluno, qualquer ganho, qualquer conhecimento que você tem, o ganho é muito grande, né, de financeiro, né? Então, essa é bem a nossa lógica, como trabalhar no nível granular, local, porém, uma empresa global, escalar isso, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem trabalhado, né? Sem perder a competitividade local, que é o que a gente, como cultura, olha, a gente sempre olha a micro-região, né? Então, sobre preço, é meio que isso a nossa estratégia, tem evoluído bastante. E sobre México, a gente não tem visto desaceleração para o nosso mercado. Nossa história, desde 2009, a gente já pegou muitos momentos de economia fraco em países da América Latina, em momentos diferentes. A gente não vê desaceleração. Colômbia, também em momentos que o mercado não está tão fácil, a gente está indo super bem também. Então, a gente não vê que tem uma correlação direta. Crises no Brasil, históricas também, nosso modelo se provou muito resiliente, né? Então, isso se prova resiliente também no México e todas as geografias que a gente atua.
Acho que só para reforçar aqui em relação ao México, a gente teve um grande aumento de preços no geral, no final do ano passado / começo desse ano, que estão refletidos no ticket médio, e agora o time de Revenue Management tem feito ajustes pontuais, loja a loja, ao longo desse ano. A gente, como você comentou, a gente tem uma sazonalidade desfavorável no México agora, tanto no terceiro trimestre como no quarto trimestre, e aí a gente tem uma grande retomada aí de vendas e performance no México no primeiro semestre de 2025. Perfeito, muitíssimo obrigado. A nossa próxima pergunta é do Ruben Couto, analista do Santander. Ruben, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Queria fazer um follow-up na revisão do guidance. Queria entender se a ideia é manter um ritmo de abertura em termos de distribuição parecida ao longo do ano que vem, né? Pelo que eu entendi, acho que em termos de quantidade, é bem provável que fique nesse nível do novo guidance, mas deveria ter mais aberturas aí em orders Latam mesmo. Podemos pensar dessa forma. E se puderem comentar um pouco também de ambiente competitivo em alguns desses países. Acho que vocês comentaram agora um pouco sobre a questão ali da Colômbia, né? Um player saindo que tinha mais de 10 unidades, por exemplo, no Peru, Baritec saindo. Como que está a dinâmica nesses mercados que vocês parecem estar acelerando? Tem bastante espaço? Vocês que estão trigando esse movimento aqui de alguns competidores sofrendo, ou não percebem isso, mas uma questão ali bottom-up, talvez, desses concorrentes? Se puderem dar um pouco mais de cor sobre essas outras regiões, seria legal. Obrigado. Fala, Rubem. É o André aqui. Bom dia, obrigado pela pergunta. Começando sobre o mix, a gente está mantendo o mix, né? Então, de novo, a nossa visão é ficar mais ou menos 25% das novas lojas no México, de 35% a 40% das novas lojas em Brasil e de 35% a 40% das novas lojas em outros América Latina. A gente não consegue precisar aí dentro do range onde que vai ficar, mas é mais ou menos a manutenção do mix. A gente tem visto aqui as oportunidades de crescimento, elas estão num momento histórico da companhia muito similar em todos os países onde a gente tem operado. Vou passar para o Diogo para falar sobre concorrência. Bom, obrigado pela pergunta, Ruben. A gente tem sempre alguns players, algumas redes locais, né? E eu acho que a gente, com o nosso modelo, quando a gente entra, se elas não se reinventam e estão preparadas, elas sofrem bastante, né? Então, acho que o caso da Bodytech foi um caso desse. Eu acho que eles estavam presentes em 3 países e acho que não conseguiram se reinventar na região. A gente fez um deal oportunístico, então a gente está sempre aberto a oportunidades em todas as regiões que a gente atua. E nosso jeito de operar, como falei anteriormente aqui, a gente olha a micro-região, então a gente conhece todas as academias, todos os concorrentes em todas as regiões que a gente atua, todos os países, aprende também com eles e a gente está sempre reinventando o nosso modelo, né? Então, e sempre atento à oportunidade. Se tiver oportunidade de fazer algum deal oportunístico, a gente está aberto, todos batem na porta, né? Acho que o caso da Bodytech foi algo que a gente estava expandindo, a gente mantinha relações com eles direto, relacionamento com eles direto, e a gente aproveitou a oportunidade. Então, acaba que a gente vem ganhando market share bastante. Acho que o Peru é um país que a gente tem um market share muito alto, principalmente depois dessa aquisição, a gente acaba tendo praticamente nenhuma rede relevante no país. Só para adicionar, Rubem, a gente sempre teve pequenos negócios que a gente fez com marcas locais, e o nosso foco sempre é em location, né? Como o time aqui de análise sabe onde a gente quer estar, e a gente acaba fazendo uma ou outra aquisição, seja de pontos, seja de pequenas redes, muito com base no posicionamento do imobiliário desse concorrente. Boa, tá claro. Só até nesse ponto da Baritec no Peru, só para
entender pelas notícias, não ficou muito claro para mim se vocês chegam a absorver algum ponto, alguma loja, ou foi só a questão da transferência dos alunos mesmo? E chega a ser um efeito aqui que pode ajudar no quarto tri, ou não chega a ser tão relevante assim? Pô, bem, aqui é o Rizardo, tudo bem? A gente já no terceiro trimestre, a gente já absorveu, né, foram 6 lojas da Bodytech no Peru, nem todas elas foram inauguradas no trimestre, porque algumas a gente teve que fazer um pouco mais de reforma e de retrofit para operar como Smart, então 2 já estão nos dados, né, reportados operacionais do terceiro trimestre, e as outras devem acabar entrando na nossa base ao longo dos próximos trimestres, à medida que a gente termina de fazer o retrofit, e a gente já absorveu, né, os alunos no próprio terceiro trimestre e também já fez o desembolso, né, de caixa referente, né, à aquisição dessas 6 unidades. Boa, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Felipe Rached, da Goldman Sachs. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria começar com um follow-up rápido da pergunta do Joseph, na verdade, que eu acho que esse é um tema que tem atraído bastante interesse em relação ao macro no México, porque a gente viu alguns varejistas de bens menos discricionários, talvez, passando um feedback de desaceleração no consumo no segundo semestre. Então, eu só queria confirmar o entendimento de que vocês não têm... eu entendo que a oportunidade estrutural continua gigante lá, mas vocês não têm visto nenhuma dificuldade, seja em repasse de preço, seja em atrair cliente para as academias no curto prazo. Acho que essa é a primeira, mas depois eu só queria explorar um pouco o tema, um pouco mais a fundo do ambiente competitivo, mas com foco um pouco mais no Brasil. A gente viu redes menores mais recentemente têm sido talvez um pouco mais agressivas, e também entendo que a proposta de valor da Smart no estrutural é muito clara, mas queria entender se no curto prazo vocês esperam algum tipo de impacto, como vocês estão vendo essa dinâmica de curto prazo. Então, qualquer detalhe que vocês puderem passar sobre isso seria muito interessante também. Obrigado. Oi, Felipe. Vou começar aqui respondendo sobre o México e depois eu vou passar para o Diogo falar sobre a pergunta de Brasil. Mas a gente não tem visto uma mudança de comportamento anormal aí de clientes no México por conta do macro, né? O que acontece no México esse ano é que a gente subiu bastante o preço, né? Então, o nosso foco esse ano, ele está bastante em aumento de preço e não tanto busca de base. A gente, com isso, tem conseguido aumentar a receita das nossas lojas maduras e já dentro de uma expectativa nossa aqui nessa gestão de pricing. Direcionalmente, o macro lá não tem nos afetado de uma maneira substancial. O que mudou um pouco foi na verdade, o nosso financeiro, né? A gente estava um pouco preocupado com a situação macro. A gente tem um plano de investimento robusto para fazer, não só no final desse ano, mas também em 2025, e a gente acabou antecipando a tomada de linhas de financiamento no México já para garantir grande parte da nossa expansão para 2025. Então, acho que o macro ele tem afetado mais juros e capacidade de alavancagem, não nossa, mas de redes menores, mas ao mesmo tempo que a gente quer garantir os recursos para continuar nesse pace de expansão. Vou passar para o Diogo para falar de Brasil. Bom, sobre o ambiente competitivo do Brasil, a gente vê bastante. Acho que o mercado tem expandido muito forte, né? Todo mercado que tem vento a favor, ele cresce e às vezes é até difícil de estimar um addressable market e a oportunidade, né? Então a gente está num mercado que o vento é muito a favor, né? As pessoas estão bebendo menos, treinando mais, geração Z treinando mais, as pessoas com mais idade também com mais consciência de longevidade. Então,
a gente vê que a demanda tem aumentado muito nas nossas regiões de atuação, né? Falando um pouco do Brasil, isso também segue essa mesma linha, né? E por isso a gente tem acelerado bastante a expansão, mas ao mesmo tempo não captamos todo o mercado e tem concorrentes também crescendo. Acho que o importante, assim, vão ter concorrentes crescendo, a gente também vai crescer. Eu acho que em algum momento os melhores vão ficar. Então, acho que a expansão tem que ser uma expansão de qualidade, né? A gente analisa muito ponto, a gente rejeita mais de 90% das oportunidades de pontos que vêm aqui na nossa companhia. Então, embora esse guidance de 280 a 300 pareça acelerado, a gente é muito focado na qualidade de escolha de ponto, porque a gente está mais preocupado com a sustentabilidade e a longevidade das escolhas de ponto que a gente tem, né, para ter o retorno, os paybacks, e todo o ROIC do nosso investimento, que a gente sabe que não se paga no curto prazo, se paga no longo prazo. Então, a gente continua na nossa disciplina, expandindo muito forte e com responsabilidade aqui, independentemente de outros players que podem estar acelerando, e tem que ver se está tão de olho na qualidade e na sustentabilidade dessa expansão. Perfeito, obrigado, pessoal. Diogo, posso só, talvez, fazer um follow-up aí no que você falou? Dentro dessas oportunidades de ponto, no pipeline, essa aceleração do pipeline para 25, tem alguma região ou algum parceiro específico no Brasil que vocês estão vendo que trouxe alguma oportunidade maior de acelerar, ou isso ou foi algo mais geral mesmo? Não, geral, assim, a gente tem, eu falei um pouco no call aqui, né, que a gente tem cada vez mais diversificado até nossa atuação, né, nossa base está aproximadamente 48% do Brasil, a expansão desse ano já está mais perto de 1/3 do Brasil, 36%, né, a gente deve ver essa expansão tendendo a mais ou menos isso, ele tende mais ou menos a população e o addressable market, né, nessa ordem, então o Brasil, aí depois o México, a tendência das lojas da expansão vai seguir de acordo com o tamanho do mercado endereçável de cada região que a gente está. Então, a gente deve seguir uma diversificação. Boa, perfeito. Obrigado. A nossa próxima pergunta é da Júlia Rizzo, do Morgan Stanley. Oi, gente, tudo bem? Estão me escutando? Sim. Obrigada por pegar minha pergunta. Algumas coisas já foram respondidas. Eu vou fazer alguns follow-ups. Em relação à expansão internacional, acho que na América Latina o único país que falta é a Argentina, né? A situação lá, sem dúvida, não foi das melhores nos últimos anos, mas a perspectiva, pelo menos, melhorou um pouco. Se vocês analisam, pensam, dado que vocês continuam ativos nesse M&A, até mesmo se fariam como vocês fariam isso. Aí duas outras mais em relação às perspectivas financeiras, né? Dado esse crescimento acelerado, essa aceleração do crescimento de aberturas, quais seriam as perspectivas para as margens? Nos últimos 12 meses, a gente está com uma margem EBITDA em torno de 31%, mas ela carrega ainda um período com menos abertura do que a média. Então, queria um pouco que você pudesse me dar uma orientação, olhando para frente, o que seria o caminho, né, até as margens começarem a subir com a maturação. E, por último, um pouco da perspectiva de CAPEX. O que vocês estão imaginando que vão usar nesse ano e no próximo? Bom, bom dia. Sobre a Argentina, assim, a gente tem olhado com bastante calma e cautela, né? Eu acho que, de fato, assim, a Argentina, se a situação econômica e política melhorar bem, para o nosso mercado, cria um addressable market gigantesco, né? Porque a Argentina, além da população, eles têm uma cultura fitness, né? Eles treinam bastante, o addressable market seria muito grande, tem redes lá na Argentina de mais de 100 lojas, assim, não com a qualidade que a gente entrega, né, o que nem tinha também em alguns outros países, então isso mostra também o potencial de mercado,
Então, a gente tem olhado com bastante proximidade. A gente tem feito expansões pequenas com a base de loja que já tem lá, algo em torno de 2, 3 unidades próprias por ano. E aí a novidade que a gente traz também no próximo ano é que, além dessas poucas unidades, esse ritmo tímido, né, perto do nosso tamanho de expansão, além desse número de lojas próprias, a gente está fazendo franquia também. Então, a gente vai começar a impulsionar, já que não estamos fazendo investimento grande. O importante é a gente não parar de ganhar mercado lá, construção de marca, porque o momento que a gente decidir investir, a gente já pelo menos tem uma construção de marca forte, né? Então, a gente sabe que a franquia não vai mudar o ponteiro aqui, mas ela pelo menos vai construir a marca, e o momento que a gente decidir investir forte na Argentina, se chegar esse momento também, né? A gente, com o nosso know-how de expansão e com construção de marca que vai ter lá, vai ser muito rápido essa expansão. A gente vai estar preparado para tomar o mercado. É um mercado que poderia ter quantas lojas? Qual o tamanho? Não tenho a menor ideia. Umas 300, mais ou menos. Júlia, a Pezeta aqui para responder a sua segunda pergunta. No final do dia, a gente sempre coloca pressão em margem quando a gente aumenta o pace de expansão proporcional, né? Então, o que a gente está vendo aí para frente é essa manutenção da margem das lojas maduras, e dependendo do pace, a gente tem um pouco mais ou um pouco menos de ganho aí no restante das margens da companhia. A gente continua pensando aqui que a gente deveria, ano a ano, melhorar a nossa margem de EBITDA de 50 a 100 bips, mais ou menos, assim como a gente está fazendo nesse ano de 24. Né? E aí, uma vez que essas lojas fiquem maduras, a gente vai chegando cada vez mais perto aí da margem de EBITDA ajustado, que a gente também reporta aqui no nosso earnings. Maravilha. Acho que agora só faltou em relação ao CAPEX, e se desse, eu faria um follow-up em relação ao Total Pass. Vamos lá, eu respondo de CAPEX aqui, aí depois eu deixo aberto para você fazer a sua pergunta sobre Total Pass. Sobre a dinâmica de CAPEX, como a gente trouxe aqui na apresentação, a gente tem trabalhado muito para manter o nosso CAPEX por loja, de 5,8 milhões de reais aqui, que a gente trouxe na apresentação hoje. A gente deveria manter esse pace de CAPEX para o futuro. O que vai mudar é o número de lojas próprias que a gente vai acabar abrindo, né? Então, esse ano, aí estamos falando de 80% das 280 a 300 lojas. Então, no final do dia, o que muda é o número de lojas, né? A gente tem aqui conseguido trabalhar para manter o CAPEX por loja. Obviamente, você tem um pouco mais de aspecto inflacionário, que eventualmente poderia puxar um pouco esse número para cima, mas o nosso trabalho aqui é tentar manter esse número. Pode fazer a sua pergunta sobre o Total Pass. O Total Pass, ele tem chamado muita atenção, a gente track ele, tem ganhado bastante share, pelo visto já está até igual ou maior do que o concorrente. Você falou no início das 19.500 academias aqui no Brasil, mas pode dar um pouquinho mais de cor em número de alunos, ou principalmente o share do Total Pass nas academias? Quanto que ele está representando? Já poderia dar um exemplo, por exemplo, da participação na própria Smart Fit. Quantas pessoas que têm Total Pass vão para a Smart Fit, né? Do total de attendance, de participação. Poderia falar um pouquinho mais a magnitude de alunos, né, de tamanho dessa base? E relevância dele para o mercado, para as academias? Júlia, acho que todas as suas perguntas são super pertinentes aqui sobre Total Pass para drive, não só a modelagem, mas também como entendimento do business. A nossa política aqui continua sendo disclosed muito pouco sobre
o Total Pass e os drivers do Total Pass aqui dentro da companhia. Sobre concorrências, acredito que vale a pena a checagem diretamente com os concorrentes, de quanto tem sido a representatividade de Total Pass na base das academias deles. A gente sabe que a gente tem incrementado e sido cada vez mais relevantes para os nossos parceiros. E, por fim, acho que um dado relevante aqui que a gente tem dito é que mais da metade da utilização do Total Pass tem sido para parceiros e não para a rede própria, né? E esse número tem aumentado cada vez mais. A gente vê a nossa rede própria no futuro do Total Pass sendo cada vez menos relevante e o Total Pass no futuro sendo cada vez mais um business que anda com os seus próprios pés. Legal, muito obrigada. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação. O time de RI fica à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Uma ótima sexta a todos.